maravilhosa. E hoje eu queria partilhar convosco, irmãos, uma palavra que está no livro de Neemias. O centro da mensagem vai ser Neemias capítulo 8, mas eu queria colocar aqui algum contexto. Eu queria que nós pudéssemos entender a situação em que estavam aqui os nossos irmãos nesta altura. E por isso vamos ler um pouquinho o capítulo 1 e um pouquinho mais à frente. Mas, irmãos, aquilo que nós temos aqui, e relembrando que o que eu quero falar convosco é sobre o impacto transformador que a palavra de Deus tem. Aquilo que nós vemos aqui é um povo que estava numa situação completamente desesperada. Eles estavam desesperados, uma situação desesperadora, porque eles tinham perdido tudo. Estamos aqui a falar de um povo que já tinha dominado sobre outros povos. Temos aqui a falar de um povo que tinha nomes como Davi ou Salomão, todo o seu esplendor. Um povo que outrora tinha tido um templo grandioso em Jerusalém, com ouro, prata, que diz que bronze lá não era nada. Ouro e prata cobriam todo aquele lugar. Pessoas vinham de toda a nação e de outros países prestar culto ao Deus de Israel. No tempo do rei Salomão, a sua sabedoria era tão grande, ele era tão famoso, que reis vinham de outros lugares para poder ouvir aquilo que ele tinha para falar. Então um povo com toda esta história. Mas no momento em que nós vamos ler, eles eram um povo que não tinham nação, não tinham capital, não tinham templo, não tinham rei, não tinham nada. E estavam cativos, presos numa terra estrangeira. E assim começa a história do livro de Neemias. No Neemias capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, Neemias recebe esta notícia. Como é que está a nossa terra? Como é que está Jerusalém? E dizem-lhe: olha, os muros estão caídos. Cidade não existe. Irmãos, para nós hoje dissessem: bom, olha, Lisboa, ou a capital do país onde nascemos, aconteceu isto, aconteceu aquilo, poderia gerar tristeza no nosso coração pela cidade em si. Mas nesta altura, para um judeu, Jerusalém era mais do que uma cidade, ele era o centro do seu culto. Sem Jerusalém não havia Israel, sem Israel não havia judaísmo, não havia identidade da nação, não havia nada. Para eles não era apenas como ter um salão de culto, para eles era tudo. Havia uma ligação muito grande entre como está Jerusalém e como está o povo, como está aquela nação, como está a sua fé. Então o que ele estava aqui a ouvir não era simplesmente que a cidade está destruída, mas é que, olha, a nação está acabada, a nossa fé foi derrotada. O nosso Deus, eles não o dizem, mas fica aquela ideia: olha, parece que acabou tudo. Parece que não há mais esperança nenhuma. E então Neemias ouve aquela notícia e a Bíblia diz que ele se assenta, chora e lamenta, mas também diz que ele ora. No meio da sua tristeza, no meio do seu lamento, ele consegue ainda levantar os olhos para os céus e começar a orar. E, irmãos, e é assim que todas as coisas começam a acontecer. Quando alguém se dispõe e começa a orar. E esta é a marca de um líder. E olha, ele não era pastor, não era obreiro, não era diácono, ele era nesta altura copeiro do rei. Mas ele entende que ao ouvir aquela notícia ele podia chorar como todos os outros, ele podia lamentar como todos os outros, ele podia pôr a culpa em Deus como talvez muitos outros fizessem, mas ele decide orar e pedir ao Deus dos céus: faz alguma coisa. E a Bíblia diz-nos no capítulo 2, versículo 1, vamos ler rapidamente apenas o início do capítulo. No capítulo 2 diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Então o rei me disse: por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem que ser tristeza de coração.
Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde os sepulcros dos meus pais estão assolados, onde os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Olha o que começa a acontecer. Estamos a falar de restauração. Estamos a falar de reconstrução. Estamos a falar de algo novo acontecer. E olha o que acontece quando este homem se dispõe a orar. Deus providencia-lhe uma oportunidade. E Deus dá-lhe graça. Irmãos, se nós lêssemos o capítulo 2 todo, nós víamos que Neemias claramente atribui a glória a Deus. Ele diz: então o rei me concedeu porque a mão do meu Deus era comigo. E então Neemias tem ousadia, ele pede: olha, deixa-me ir, dá-me uma carta com um salvo-conduto para eu poder ir, dá-me madeira para eu reconstruir, olha, dá-me madeira também para a minha casa. Ele entusiasmou-se, aquilo foi pedindo coisas, porque ele estava confiante que a mão de Deus estava com ele. E ele diz isso no versículo 8. Irmãos, qualquer coisa que nós vamos fazer, qualquer desafio, qualquer ministério, seja igreja local, sociedade bíblica, seja qualquer coisa, ela vai dar certo porque a mão do nosso Deus está connosco e não porque nós somos merecedores disso. Há este despertar com a oração de um líder e depois há a graça de Deus vindo sobre todo ele. Se nós lêssemos o capítulo 3, não vamos ler, víamos ainda uma outra coisa que acontece, que é um povo unido em prol de um propósito. A Bíblia diz-nos que este povo, no capítulo 3, olha, diz que eles trabalharam, diz que eles se envolveram, diz que eles estavam ali. A Bíblia relata pelo menos 39 nomes de pessoas diretamente envolvidas nesta obra, mais as famílias, mais os grupos de sacerdotes. Então todo o povo se une em torno de algo. Capítulo 7 diz que não só eles trabalharam, mas também contribuíram financeiramente. E então toda a obra de um povo está a ser feita e os muros da cidade começam a ser reconstruídos. E aqui poderíamos dizer: bom, os muros da cidade foram reconstruídos, foi para isso que Neemias se dispôs, a obra está completa, o povo está restaurado. Mas eu quero convidar-te a abrir no capítulo 8, porque aqui eu acredito que está o centro, não da mensagem que eu tenho para pregar, porque isso não é o importante, mas o centro desta história bíblica. De todo o livro de Neemias, eu chego ao capítulo 8 e eu leio e eu penso: foi para isto que ele foi enviado. Foi para isto que ele foi até aquele lugar. Foi para isto que Deus lhe concedeu graça a ele e a outros dentre o povo. Então vamos ler no capítulo 8 o que diz. Diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro da lei à vista de todo o povo, porque estava acima dele. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acub, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E olha o que diz aqui a partir do versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram:
Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Irmãos, porquê é que eu digo que esta é a parte central do livro de Neemias? Versículo 1 diz que eles já estavam cada um nas suas respectivas povoações. Isto dá-nos a entender que a obra para a qual se tinham comprometido já estava feita. O muro reconstruído, os portões da cidade reconstruídos. Bom, agora é tempo também de reconstruirmos as nossas casas. É tempo de irmos para a nossa casa e tratarmos das nossas coisas. É verdade que o desafio de Neemias original era reconstruir os muros da cidade. Mas, irmãos, a meu ver, o principal que aconteceu aqui não foi a reconstrução dos muros, não foi a reconstrução do templo, mas foi a reconstrução da identidade de um povo. Foi a reconstrução de um povo que tinha perdido a sua fé e que aqui voltou a entender onde é que a sua fé estava colocada. Irmãos, o ponto alto foi a restauração da centralidade da palavra na vida deste povo. E a reação que eles tiveram foi uma reação fantástica. A Bíblia diz que eles iam lendo a palavra, que eles iam explicando a palavra e que tinham que dar explicações, diz aqui no versículo 8. Leram no livro claramente dando explicações. Em outras traduções diz explicando, em outras traduções diz traduzindo. Que, irmãos, o que acontecia é que este povo estava tão distante dos caminhos de Deus, estava tão distante da sua história, que eles já nem entendiam o que estava escrito na Bíblia. Literalmente. Durante o tempo de cativeiro, a linguagem que o povo falava era o aramaico e não o hebraico. Ou seja, quando os doutores da lei, quando aqui Esdras, quando eles estavam a ler a lei em hebraico, a grande maioria do povo não conseguia entender o que estava a ser lido. Eles não entendiam sequer, e então tinham que lhes ir explicando, e conforme eles vão ouvindo, e conforme eles vão percebendo os planos de Deus, o propósito de Deus para eles, e começam a comparar com a sua própria realidade, a Bíblia diz-nos que eles começaram a chorar, a lamentar, com tristeza, pela distância a que eles estavam dos planos de Deus para a vida deles, pela distância que eles estavam da vontade de Deus nas suas vidas, irmãos. Não há nada mais triste do que nós chegarmos à conclusão que estamos fora, distantes da vontade de Deus para a nossa vida. Mas é interessante que depois eles mandam o povo calar e dizem: não, agora não. Agora não é a altura para isso, a altura do choro foi lá no capítulo 1. Claro, não falaram do capítulo, mas foi lá na altura em que nada disto estava feito e em que aí havia este clamor a Deus. Agora é motivo para celebrar, porque nós estamos a conseguir entender aquilo que a palavra de Deus nos está a dizer. Foi algo extraordinário, irmãos, e esta transformação não veio de um apelo, esta transformação não veio de uma forma, vamos dizer, milagrosa, não veio com um tremor de terra, não veio com a eloquência de algumas pessoas, mas veio simplesmente entre aspas, veio simplesmente porque eles foram confrontados com a palavra de Deus, porque eles ouviram a palavra de Deus. E, irmãos, há transformações na nossa vida. Eu diria que as grandes transformações da nossa vida só são feitas quando nós somos colocados diante da palavra de Deus. A palavra de Deus fala connosco, a Bíblia fala connosco. E quando nós lemos, ela tem o potencial para transformar a nossa história, a nossa vida. Irmão, deixa-me fazer aqui um pequeno à parte. Em 1997, eu era ateu, tinha acabado de entrar na faculdade, era um ateu convicto. Não convicto de ser contra a igreja, mas se Deus não existe, não vamos ser contra uma coisa que não existe. E vivia a minha vida tranquilamente, com grande felicidade e alegria. Eu não sentia um vazio no meu coração, eu não sentia falta de nada. Eu estava a namorar com aquela que hoje é a minha esposa, já há 4 anos. Começámos muito jovens o nosso namoro. Tinha entrado na faculdade, cresci num lar saudável, com um bom pai, uma boa mãe. Então eu não sentia falta de nada.
E a minha namorada diz-me, olha, eu vou visitar a minha família no Brasil e queria que tu fosses comigo. Eu digo, bom, ir ao Brasil, qualquer desculpa é boa, vamos lá. Mas olha, vamos ficar 2 meses, melhor ainda. Mas só há uma condição, que o meu pai diz que tens que ir à igreja dele uma vez. Falei, está bem. 2 meses são 60 dias, quer dizer, 4 horas por 60 dias pareceu-me uma troca justa. Eu disse, não, claro que sim, eu vou lá à igreja do teu pai, já fui a tanta missa na vida, mais missa, menos missa, não há problema. Só que não era uma missa, era um culto pentecostal do Brasil, onde um ateu português entrou. E então aquilo foi assim um choque muito grande, eu detestei aquela primeira ida à igreja, não gostei. O tempo de louvor então, pessoas quase com a mão na minha cara e a gritarem muito alto, e eu pensei, meu Deus, onde é que eu me fui meter? Mas pronto, depois foi a pregação da palavra, foi interessante. Eu pensei, olha, este senhor fala de coisas, fala de histórias da carochinha, mas pelo menos sabe falar como deve de ser, sabe colocar o argumento. Achei interessante o que ele disse e pensei, nunca mais na vida preciso de entrar aqui, estou sossegado. Mas com o passar do tempo, e resumindo muito a história, irmãos, em 2 meses muita coisa acontece, e eu comecei a ver alguma coisa naquele lar, naquela família, naquelas pessoas que se chamavam crentes, que era diferente dos outros. E eu cresci num lar muito saudável. Mas havia ali uma coisa que ainda era diferente daquilo que eu conhecia. E isso começou-me a dar curiosidade. E eu ia perguntando, mas olha, então tu andavas sempre armado e tal, mas o que é que te fez mudar? Não é porque a Bíblia me diz, a Bíblia. Não, mas olha, aquele casal que vocês dizem que estava a divorciar-se e agora estão juntos, que tiveram filhos, o que é que aconteceu? Não, é que a Bíblia... lá está outra vez a Bíblia. Então, e porquê é que há fome no mundo? E porquê é que há guerras? Bom, a Bíblia... E, irmãos, aquilo começou-me a enervar. Sabes, um jovem que se achava muito inteligente e racional, aquilo começou-me a deixar muito nervoso, que a Bíblia... E uma noite eu disse ao meu sogro, dá cá a Bíblia, eu vou dormir. Fui para o quarto e disse, Deus, tu não existes. É só para começar a conversa. Mas se existires... eu vou abrir a Bíblia e tu vais fazer como os crentes dizem que é que tu vais falar comigo. Pensas que Deus está surdo e não te consegue ouvir? Pensas que o seu braço está encolhido e não te consegue salvar? Sabe que são os teus pecados é que te afastam de Deus. Isaías 59, 1 e 2. Mas eu nunca tive tanto medo na vida. Eu fechei aquela Bíblia, olhei para cima e disse, desculpa, e fui dormir. Irmãos, verdade. Demorou uns 3 dias para eu conseguir dizer à minha namorada o que tinha acontecido. Eu disse-lhe, olha, eu não sei o que é que se passa, mas eu acho que se calhar Deus existe. E fomos ter com o meu sogro, olha, este fim de semana podemos voltar a ir à tua igreja, só, não temos nada para fazer, está a chover, podemos ir lá. Sem conseguir admitir o que tinha acabado de acontecer. Mas aquele foi o dia em que Deus me encontrou. Passado 2 semanas fui batizado nas águas, ainda lá nas férias, e voltei para Portugal com a Bíblia debaixo do braço e a dizer aos meus pais, católicos romanos, mãe, pai, eu converti-me e Deus tem um chamado da minha vida para ser pastor. Eles não me internaram, graças a Deus. E enfim. Porquê é que eu conto esta história? Porque foi somente ler a Bíblia. E aquilo que eu pergunto não a vocês, mas pergunto a mim mesmo é, como é que eu hoje tenho um encontro com a Bíblia? Aquele dia, em agosto de 1997, mudou a minha história para sempre. O rumo da minha história, eu nem estou a falar da minha eternidade, essa então vai ser maravilhosa, mas o rumo da minha história aqui mudou por completo. Tudo o que eu sou hoje, a família que eu tenho hoje, as coisas que eu faço hoje, tem tudo a ver com aquele dia em que eu li, ainda por cima, Isaías. Não é? Podia ter sido João, uma coisa assim mais... Mas mudou. E este povo contribuiu financeiramente, que se esforçou para fazer uma obra, mudou quando a palavra de Deus começou a ser lida diante deles. E quando eles ouviram aquilo, houve uma transformação. E aquilo que eu hoje me pergunto é como é que hoje eu tenho tido o meu encontro com a palavra de Deus. Porque eu leio a Bíblia regularmente, eu prego a Bíblia, eu trabalho com a Bíblia. Creio que a maioria de vocês aqui passa-se o mesmo, leem a Bíblia, têm encontros diários regulares com a Bíblia, ouvem a Bíblia a cada culto que vem. Mas qual é o impacto que isso agora traz? Muda radicalmente a nossa vida? Ou perdeu o seu impacto? Irmãos, como é que nós lemos a primeira vez na vida o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Uau! A mim impactou-me tanto que eu gravei na minha aliança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque eu ia casar sem ter emprego, sem ter casa, e eu pensei, bem, só mesmo com o Senhor para cuidar de mim.
E se hoje eu leio o Salmo 23 e eu penso, que poesia bonita. Não foi para isso que ele foi escrito. Para ser uma poesia bonita. 1 Coríntios 13 não foi escrito para ser lido num casamento e alegrar a festa. Foi escrito para transformar a nossa vida. Quantas vezes nós pedimos, Deus, eu quero ter um encontro contigo. Está aqui. Formato digital, áudio, letra gigante, formato de bolso, português, crioulo, qualquer língua que queiram, está aqui. Deus hoje no culto fala comigo, irmãos, se a palavra for pregada, Ele vai falar contigo, com certeza. E não depende da habilidade do pregador. Ajuda, mas não depende dele. Quantas vezes já te aconteceu o pregador estar a falar de uma coisa qualquer e o Espírito Santo, através do texto que foi lido, fala uma coisa contigo radicalmente diferente? Quantas vezes isso acontece e o pregador está aqui a pensar, bom, o tema hoje é este. E o Espírito Santo está a trabalhar nos corações com a palavra dele e a produzir o efeito que ele quer. Irmãos, é esse impacto que não pode ser perdido. Por isso é que eu digo que aqui foi o efeito transformador, porque muros levantam-se e caem. Templos levantam-se e caem. Dinheiro, oferta-se e acaba. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Como palavra de Deus. Irmãos, e tantas vezes hoje, até mesmo entre cristãos, nós vemos a palavra de Deus, nós olhamos para a Bíblia como um livro com bons conselhos. Olha, há aqui coisas que se eu puser em prática vão melhorar a minha vida. Não. São mandamentos de Deus, é a vontade expressa de Deus para nós. Qual seria o impacto nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, se nós olhássemos para a palavra de Deus com literalidade e pudéssemos ver coisas como não, relacionamento sexual é para dentro do casamento entre um homem e uma mulher para sempre. E pegássemos nesse princípio bíblico e disséssemos, não é simplesmente uma sugestão. Quando olhamos e quando Deus nos fala sobre as escolhas que fazemos para o nosso futuro, sobre a maneira como lidamos com o nosso dinheiro, sobre a forma como tratamos o nosso semelhante, com o compromisso que temos com a nossa igreja local, se olhássemos para as Escrituras e víssemos, não, isto é a revelação da palavra de Deus. Não basta eu dizer, não, nós somos um povo da palavra, nós somos crentes, e os crentes, tudo o que fazemos é baseado na Bíblia. Os judeus diziam a mesma coisa. O povo judeu era o povo da palavra, o povo de um só Deus. E olha o caminho tortuoso que tantas vezes foram fazendo, que só pela misericórdia de Deus é que ainda hoje existe até mesmo aquela nação. Porque dizer que é o povo da palavra, quando começaram a ler em hebraico, olha, peço desculpa, eu não entendo o que é que vocês estão a ler. Mas tu não fazes da nação eleita, não fazes parte da nação eleita, do povo escolhido, não és o povo da palavra. Sou, mas eu não entendo sequer a palavra. Mas quando entendemos o que lemos, quando temos o entendimento e a revelação da parte de Deus, alguma coisa acontece. Versículo 9 diz que no meio daquele choro, daquele quebrantamento, os líderes disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Havia uma convicção, irmãos. Havia uma convicção de pecado nos seus corações. Havia uma convicção de que alguma coisa tinha que mudar nos seus corações. E aqueles líderes viram, olha, o povo já entendeu. Então vamos festejar. E então faz aquela famosa declaração do versículo 10 que todos nós conhecemos. Não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a vossa força. E o versículo 12, que foi o último que nós lemos, diz que o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a alegrar-se grandemente. Porquê? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Não foi porque alguma coisa mudou na vida deles, não foi porque arranjaram um emprego novo, não foi porque de repente tiveram uma resposta à oração, mas porque entenderam as palavras que tinham sido explicadas, eles puderam celebrar e festejar. E não só isso, irmãos, até a ação social foi aqui, porque eles que foram enviar porções àqueles que não tinham nada. Então este avivamento acontece quando a palavra de Deus está colocada diante de nós e nós entendemos como a voz de Deus para nós.
E aí não foi preciso dizer, olha, por favor, façam isto. Não, eles foram celebrar e eles ainda foram enviar a quem não tinha. E começou algo extraordinário. Mais à frente diz que eles voltaram a fazer celebração em tabernáculos que não faziam desde os tempos de Josué. Capítulo 8, versículo 17. Olha, quão grande foi esta restauração. Quão grande foi esta transformação. E no capítulo 9, nós não vamos ler, mas fica como conclusão. Dizer que o impacto que a palavra de Deus teve não se limitou à esfera humana. Não foi apenas ali para aquelas pessoas. No capítulo 9, nós temos um capítulo onde o povo faz uma oração conjunta em que exalta a glória, exalta a majestade de Deus, faz uma confissão dos seus pecados. E sabes o que é extraordinário? É que se tu leres, nós não lemos por falta de tempo, mas se tu leres a oração de Neemias no capítulo 1, onde diz que ele jejuou, lamentou-se, jejuou e depois orou, e vê-se lá uma curta oração dele. E basicamente a oração dele diz: Senhor, perdoa-nos porque tu foste fiel o tempo todo e nós fomos infiéis. Senhor, tu fizeste tudo bem, nós estragámos tudo, tem misericórdia, perdoa os meus pecados e dos meus antepassados. Isso foi o centro da oração dele. E agora no capítulo 9, nós temos uma oração muito semelhante, mas feita por todo o povo. Em que todo o povo diz: Senhor, quando alguns diziam que a culpa era tua, não, nós reconhecemos, a culpa foi nossa. Fomos nós que estragámos tudo, tu foste fiel, mas nós é que... Eles fazem uma oração muito semelhante à de Neemias. E eu pergunto, o que é que está entre esta oração feita por um líder, por um homem que tem aqui essa revelação, esse entendimento, e uma oração feita por todo um povo? Como é que passou de um líder para um povo todo? Foi através do impacto da palavra. Foi a palavra de Deus que conseguiu trazer o que estava a arder no coração de um homem. Um homem que tinha um desejo ardente colocado por Deus, um líder, um profeta para o seu tempo. Como é que isso contagiou um povo inteiro? Foi porque a palavra de Deus assim o disse. E aí já não era mais, bom, isto é o que Neemias quer, isto é o que Esdras quer, isto é o que o sacerdote quer, isto é o que o líder quer, mas passou a ser, isto é o que Deus quer. Irmãos, e este é o meu desafio para cada um de nós. A Bíblia não precisa de nós. Mas nós precisamos de voltar a colocar, voltar a dar a relevância, a centralidade que ela merece nas nossas vidas e na nossa história. Lermos a Bíblia, irmãos, eu não estou a dizer que nós não o fazemos, mas eu sei por mim quantas vezes, semana passada estive com aulas de mestrado em teologia, a semana toda fui ler a Bíblia de manhã e à noite, e quantas vezes isso pode ser feito mecanicamente, à procura de uma história, de uma divisão, de um contexto. E estudar a Bíblia é fantástico, mas nós precisamos ter entendimento que não é um simples livro. Precisamos ter entendimento que não é uma simples mensagem, mas que, irmãos, cada coisa na nossa vida que precisa de ser mudada. A Bíblia tem a resposta e tem o poder para transformar-nos. E se nós conseguimos colocar novamente a nossa fé, não a fé na Bíblia, a nossa fé está em Deus, mas a nossa fé de que Deus na Bíblia se revela para nós, nós vamos poupar a nossa família de muitas dores de cabeça. Nós vamos poupar as nossas finanças de muitas decisões mal tomadas. Nós vamos poupar a nossa caminhada de fé de muitos erros e de muito bater com a cabeça na parede. Se tão somente nós, na igreja, em casa, enfim, no lugar onde nós tivermos o nosso hábito e costume ter um encontro com a palavra de Deus, nós podemos lê-la dizendo: Senhor, o que é que tu tens para falar comigo hoje? Eu estou com expectativa, vou fazer o meu devocional, vou fazer a minha leitura. Senhor, o que é que hoje tu tens para falar comigo? Que mudança vai acontecer? Que transformação vai acontecer? Senhor, que verdade tu me queres revelar? Senhor, que mudança de vida eu preciso de fazer? E a Bíblia vai nos trazer isso. Por isso eu creio, como eu disse no início, poder transformador da palavra nas nossas vidas. E essa não é uma missão do pregador, não é uma missão da sociedade bíblica, não é uma missão sequer da igreja, mas é uma missão de cada crente, cada filho, cada filha de Deus. Tem essa missão de dizer: Senhor, fala comigo. E
eu vou obedecer. Amém? Podemos orar, podemos fechar os nossos olhos, aí mesmo onde tu estás, e orar, irmãos. Este mesmo Deus que fez esta obra com Neemias e este povo, é o mesmo Deus que está connosco. O mesmo Espírito que inspirou a palavra de Deus, é o mesmo Espírito que habita em nós e que está aqui no nosso meio esta manhã. Então nós podemos orar com confiança. E Deus, e nós oramos, Senhor, em primeiro lugar agradecidos pelo privilégio que é termos acesso à Tua palavra, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, porque esta revelação, este plano Teu para nós, Senhor, esta carta de amor para nós, Senhor, está aqui perante os nossos olhos de uma maneira que nós podemos entender e Te agradecemos por isso, Senhor. Deus, Te agradecemos por cada vez que a Bíblia já nos orientou, já nos guiou, já foi um farol, já foi... Deus, para nós um alimento, Deus, e queremos Te pedir, Senhor, a Tua misericórdia, se porventura nós a deixamos de lado, ou pelo menos a deixamos de lado desta forma. E Deus, eu quero orar hoje, Senhor, pela minha vida, Senhor, por esta igreja, pelos meus irmãos e irmãs, Senhor. Deus, que haja encontros poderosos com a Tua palavra, Senhor. Deus, que a Tua palavra fale bem alto ao coração de cada um, Senhor. Deus, e que os ouvidos estejam atentos, Senhor, para ouvir a Tua palavra e para ouvir, Senhor, como uma determinação Tua sobre as nossas vidas, Senhor. Como a Tua vontade perfeita e revelada a nós. Então, Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que a Tua palavra não fique esquecida por um povo que é um povo da palavra. Mas que a Tua palavra faça aquilo que Tu a designaste para fazer, Senhor. De transformar a nossa vida, transformar as nossas igrejas, transformar a história até mesmo da nossa nação. Eu acredito que somente a Tua palavra, Senhor, somente através dela, isso será possível. E então eu Te agradeço por isso. E eu oro no nome de Jesus. Amém.